mulheres desejosos a ouvir a sua palavra. Desde ontem nós aqui chegamos e agradecemos o convite honroso da Primeira Igreja Batista de Itapetinga para a comemoração de seus 78 anos de existência, aonde eu afirmei aquilo que o pastor Samuel Santos, durante a sua trajetória, por diversas vezes, havia nos afirmado, que a história dessa igreja, ela se confunde com a história da cidade, e a história da cidade se confunde com a história da igreja. E é importante nós sabermos, ao longo desses 78 anos, quanto foi importante, tem sido importante, a presença de uma igreja que prega genuinamente a palavra da salvação, a palavra que vivifica, a palavra que traz conforto, instrução, admoestação a todos aqueles que aqui passaram e que hoje fazem parte dessa igreja e dessa história. Nós vamos, fazendo alusão a essas comemorações, ter um período de reflexão, porque então nós possamos estar adorando e louvando a Deus. E como nós vamos ter uma reflexão um pouco mais breve, eu gostaria da atenção de todos. E eu vou, então, parar um pouco aqui para que haja silêncio no santuário, para que ninguém se mova mais, nem para um lado e nem para o outro, em reverência à palavra. E vou pedir também a total atenção que diz respeito ao uso do aparelho celular, para que a gente possa estar com ele desligado, em off, para ouvirmos aquilo que Deus tem para os nossos corações. Quantos de vocês trouxeram Bíblia? Por favor, levante a Bíblia e não a mão. Muito bem. Desliga o meu aqui, por favor, pastor. No livro de Tiago, já encaminhando para o final da Bíblia, Tiago, capítulo de número 4. Tiago, capítulo de número 4. Quem abriu, diga amém. Amém. Olha que palavra tremenda da parte de Deus. Tiago, capítulo 4, a partir do verso 13. Ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a vossa vida. Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos, faremos isto ou aquilo. Glória a Deus por essa palavra, né? A incerteza dos planos humanos seria o título, não é? A falabilidade dos nossos projetos. A vida não é um parque de diversões. A vida é para ser vivida com seriedade. A vida é para ser vivida à luz dos olhos do autor da nossa existência.
Então, de forma muito clara, a Bíblia nos instrui hoje de que as nossas decisões, elas são fundamentais, que antes que aconteçam, nós consultemos a Deus sobre elas. Porque a nossa história, a história da igreja, a história de nossas vidas, elas são construídas de acordo com a somatização das nossas decisões. Nós vamos decidindo, algumas decisões não afetam diretamente a nossa existência, como, por exemplo, a cor da roupa que você escolheu para vir aqui hoje à noite. Embora muitas de vocês, mulheres, tenham tido dificuldade, vou com essa ou com aquela. O homem mais prático, homem, de manhã ele já decide que ele vai embora. Mas existem decisões que afetam a vida, afetam a existência. Existem decisões que, quando não são tomadas, orientadas e à luz da palavra de Deus, elas podem causar grandes estragos na nossa existência, na nossa vida, na nossa trajetória de vida. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês de que as decisões devem ter a aprovação, a orientação e o aval de quem conhece a nossa existência e a nossa vida. Primeiro exemplo que eu queria citar, poderia citar muitos, mas vou me deter em 3 exemplos. O primeiro exemplo de decisão está em Gênesis capítulo 13. Logo no princípio da Bíblia, o que é que acontece? Abraão, na época, ele ainda era chamado de Abrão, não era nem de Abraão. A Bíblia diz no capítulo 13, em todo o capítulo 13, é uma história, eu vou resumi-la, portanto, não precisa ler todo esse capítulo, apenas preste atenção. A Bíblia diz no capítulo 13 que Abraão estava habitando nas terras com o seu sobrinho Ló. E havia muitos rebanhos, gados, ovelhas. E começaram as brigas entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló para disputar terreno, para disputar aonde deveria colocar o seu gado para se alimentar. Quando Abraão tomou conhecimento que já havia briga entre os seus pastores, Abraão chama Ló, o seu sobrinho, diz assim: Ló, chegou a hora de nós nos separarmos. Não temos mais como conviver. A terra é pequena para habitar com os nossos rebanhos. Portanto, Ló, escolha. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. A Bíblia diz que Ló olhou as campinas do Jordão e viu uma terra bem regada com um rio no meio, e nada melhor para habitar com rebanhos de gados e ovelhas do que uma terra com um rio no meio, uma terra de capim braquiara, uma terra onde o gado poderia se alimentar. E Ló então disse assim: olha, é esse lado que eu vou seguir. Abraão ouve a voz de Deus, e Deus disse assim: Abraão, olha para o leste, para o oeste, para o norte e para o sul, e eu te darei essa terra, de maneira que a tua descendência será maior do que o pó da terra, de maneira que, se puderem contar o pó da terra, contarão a tua descendência. Ló vai para as campinas do Jordão, vai morar perto de Sodoma e Gomorra, e vocês conhecem o que aconteceu com Ló. Abraão segue a orientação de Deus e prospera, isto é, quando nós decidimos, quando as nossas escolhas têm o aval de Deus, até no deserto nós prosperamos.
É essa a orientação que Deus está nos dando. É isso que nós precisamos entender. Vivemos momentos delicados no país, na vida, e nós não podemos tomar decisões aleatoriamente. Nós temos que consultar aquele que conhece de vida, que tem instrução da vida, que é o autor e consumador da própria vida. A reflexão é breve. É só para você cravar no seu coração assim: eu hoje ouvi na igreja que qualquer decisão que eu venha a tomar, eu tenho que ouvir a voz de Deus. A voz de Deus. Diga isso a quem está ao seu lado. Ouça a voz de Deus antes de tomar decisão. Pastor, como é que eu ouço a voz de Deus? Como é que eu sei? Pastor Adelso Santa Cruz, o que é de Deus para a minha vida? A Bíblia nos diz e nos orienta que tudo que vem de Deus traz paz ao coração. Está confuso? Está ansioso? Está em conflito? Arrefeça, pare e ouça a orientação de Deus, através da palavra, através de um conselho de um amigo, através de um cristão que conhece a palavra. Deus vai manifestar para a sua vida. Um outro exemplo de alguém que, antes de tomar a decisão, ouviu a voz de Deus, e essa história também vocês conhecem, apenas ouçam um resumo dela, depois vocês leem em casa, está em 2 Crônicas, capítulo 20. Presta bem atenção, a Bíblia diz que o rei Josafá tomou conhecimento de que os moabitas, os povos estavam vindo atacá-lo, já estava próximo, e o número era gigantesco do exército que ia atacá-lo. E ele, sabendo que não tinha exército suficiente para lutar, ele sabendo que não tinha armamentos, sabe o que é que ele faz? Ele convoca a nação toda e chama o povo a um jejum. Aprenda outra coisa. Existem decisões na vida que antes da decisão você precisa jejuar. Então, ele convoca a nação a um jejum. E quando ele convoca a nação ao jejum, que o povo se prostra na presença de Deus, que o povo se derrama na presença de Deus, o próprio Deus se manifesta a ele e diz assim: Josafá, essa peleja não é tua, sou eu que vou pelejar por vós. Tem momento na vida que você não precisa fazer nada. Fica quieto e vê o livramento de Deus. Decisões dão o curso da nossa vida e da nossa história. Uma decisão mal feita na juventude, paga-se o preço altíssimo na vida adulta. Portanto, garotas, meninas, orem a Deus. Orem a Deus para escolher o namorado. Não vá nessa ondinha porque ele é musculoso, bonitinho, tem o peito para fora. Não vá nessa conversa, não. Porque se isso não for de Deus, vai ser uma arrumação para a sua vida. E ao contrário também, rapazes. Não é porque é bonitinha, engraçadinha. Pede orientação a Deus. Numa sociedade, em mudar de cidade. O que foi que o texto disse aqui? Preste atenção, vamos relembrar o que o texto disse aqui. Vamos memorizar em síntese o que o texto disse aqui. Antes de vocês dizerem, vou para aquela cidade, vou para outra cidade, lá vou ganhar dinheiro, vou colocar um negócio, vou botar. Antes de vocês fazerem isso, devia dizer assim: se o Senhor... Aí depois o cara diz: pastor, estou com a vida arrebentada, o diabo acabou comigo. Como foi que o diabo acabou com você? Estou endividada no cartão de crédito. O diabo sabia da sua senha?
É porque o povo tem mania de... Eu me lembrei que certa vez o pastor estava terminando, fechando a igreja, disse que o diabo estava na praça. Pastor, eu quero falar com o senhor. Ele disse, daí mesmo. Ele disse, não, pastor, porque o povo da sua igreja está com a mania de dizer que tudo sou eu. Tem lugar que nem lá eu estava. Entendeu? Assuma as responsabilidades. Você sabe por que Davi foi o único homem de toda a história da Bíblia, segundo o coração de Deus? Porque Davi reconhecia os seus pecados. Davi se prostrava e dizia, eu pequei contra o Senhor. E eu preciso de redimir a minha vida. Gente, eu não estou falando de religião, de religiosidade, de nomenclatura, de denominação. Eu estou falando da palavra. E a Bíblia diz que o povo de Deus perece porque não conhece a palavra dele. Conhece muita coisa, menos a palavra. E a única coisa que traz vida para nós, vivifica a nossa própria existência, é a palavra. A palavra de Deus é vida. É vida. Então, traduzindo a reflexão de hoje para todos nós, tem alguma coisa para decidir? Ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Ore a Deus. Se prostre na presença de Deus. Entre em jejum, a Bíblia diz. Não, mas eu tenho que vender a fazenda amanhã porque eu tenho... Calma. Não, mas tem um comprador. Calma. Ouça a voz de Deus. Trará paz ao seu coração. E ainda que você esteja no deserto, prosperará. É assim que eu conheço a história. É assim que a história tem se revelado. É simples, é simples. A vida com Deus trata-se de uma decisão. E uma decisão individual. Então, para que nós possamos estar adorando a Deus nessa noite, eu queria convidá-lo nesse instante, todos vocês, aonde quer que você esteja agora, a curvar sua cabeça e fechar os seus olhos. De cabeça baixa, de olhos fechados. Eu queria lhe fazer uma pergunta hoje à noite. Há algo que você precisa decidir? Mudar de cidade, acabar o namoro, comprar um carro, trocar de casa. Decisões. Está angustiado, está em conflito, não sabe para que lado vai. Se você hoje à noite deseja que eu ore por você nesse sentido, para Deus orientá-lo a uma decisão, levante seu braço onde você estiver, só isso. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. São muitos. Muitos. Se você busca, pretende ouvir a voz de Deus, para qualquer que seja a sua decisão, dê um sinal com o seu braço. E agora eu vou pedir a todos vocês que levantaram um dos braços, todos, fiquem em pé no seu lugar mesmo. Aí mesmo no seu lugar. Não precisa vir à frente. Muito bem. O senhor está vendo, meu irmão Adalmar, como a palavra de Deus é importante? Ela é divisor. Ela vai na divisão da alma com o espírito. Eu não sei qual é a decisão que você precisa tomar. Mas eu queria dizer hoje à noite, se você colocar diante de Deus, Deus vai orientar a sua decisão para a glória dele. Pai, muito obrigado. Porque nesta noite, a tua palavra nos ensinou
que antes de nós dizermos vou para aquela cidade ou para tal cidade, ao invés de dizer vou para ali ganhar dinheiro, vou comprar aquilo, vou tomar essa decisão, eu devo dizer assim: se o Senhor quiser. Portanto, este povo se encontra aqui agora em pé, dizendo assim: se o Senhor quiser. Não o que eu desejo, não o que eu queira, mas o que o Senhor quiser. Abençoa essa nação aqui hoje à noite. Essa nação de Israel, representada aqui na primeira igreja batista de Itapetinga. E que tua paz seja o árbitro, o juiz de cada coração. Abençoa todos que aqui se encontram, do primeiro ao último, do último ao primeiro, do maior ao menor, do mais baixo ao mais alto, mas que todos possam dizer assim: hoje à noite eu ouvi a voz de Deus. Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus, amém.